Eu sou Adriana Campanaro e você está no Play com ela. Hoje teremos um assunto polêmico. Nós iremos falar de narcisismo e suas energias. Gostaria de agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo e confiam também nesse meu projeto. Ana Soares Corretora, Dueto, Superindústria e Comércio de Cosméticos, direcionado ao profissional cabeleireiro. Anne Caroline Manicure e Pedicure, Espaço de Beleza Joana Dark e Jéssica Ritucci. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Casa Burger Hamburgueria Artesanal. Nutricionista Ricardo Tognatti Júnior. Alfa, serviços e segurança em geral. Pesque Pague Santa Clara. Maria Bonita Clinic Estética. Master Shake, espaço de vida saudável. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Boa Forma Suplementos. Cantina DK. Lígia, piercing e tatuagens. Doutora Taticele Cardoso, advogada especialista em divórcio, inventário e aposentadoria. Roberta Alvarenga, terapias biofísicas. Aldine, bolsas e acessórios. Bolsas e acessórios em couro legítimo. E hoje estão aqui comigo duas pessoas muito especiais para mim. Michele Costa, psicóloga, e o Juliano Mahadeva, naturopata. E aí, gente, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Aceitar esse desafio nesse conteúdo bem, né, dificultoso. Não é? Com certeza. Com certeza, vamos mostrar para o pessoal, né, um pouquinho da nossa experiência e falar sobre esse tema polêmico, né? Vamos lá, Mi. Me fala um pouquinho de o que é o narcisismo. O narcisismo, na verdade, é uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada, que chega no exagero, que gosta de si mesmo. Somente ele que importa. Só. Tá, e assim, me fala assim, tem tem classificações, né? Quais que você me fala das classificações assim, mais que tem em comum? Então, tem o vulnerável e tem o grandioso, né? Que o vulnerável está no oculto, que é uma pessoa totalmente diferente do grandioso, tá? Então, o vulnerável, o que ele faz, na verdade? Ele tem autoestima baixa, ele precisa sempre de se validar, a pessoa tem que sempre falar que ele é o máximo. Quando ele não consegue o sucesso, o que ele faz? Ele desmerece o outro. Uhum. E agora, com relação ao narcisista grandioso, é o ego exagerado, né? Aí ele se acha... Vou usar uma palavrinha que eu escuto bastante, chama semideus. Né? Então, ele se acha essa pessoa. Uhum. Então, ele se coloca lá no topo. Mas ninguém importa para ele. Ele também não preocupa com os sentimentos dos outros, que a empatia ele não tem. É como se a pessoa está ali chorando, ele vê a pessoa chorando, mas, porém, ele não esquenta a cabeça, como que aquele sentimento para ele não fizesse nenhum sentido. Não se importa com o sofrimento do outro, mesmo que seja familiar, qualquer coisa. Não, só com ele mesmo. Uhum. Perante a família, né, assim, quem lida, Ju, com esse tipo de comportamento, né, esse tipo de traços, né, o que isso causa em relação à energia, o que está em volta dele ali? Então, isso é uma coisa tão antiga que já tem escrito nos Vedas, né? A literatura indiana, temos aí mais de 10 mil anos e falando sobre a necessidade disso, né? Chama-se a morte do ego, né? Então, nós temos diversas técnicas, desde a antiguidade, mais de 10 mil anos só de literatura, hein, pessoal? Que fala sobre isso, a morte do ego. Então, o meu ponto de vista é o quê? São flutuações da mente em favor do ego,
Tá? Então, nós podemos trabalhar a mente dessa pessoa através de práticas muito simples, como o yoga, como a meditação, né? Nós temos técnicas eficazes. Essa síndrome não é de agora. Sim. Ela já foi percebida há milhares e milhares de anos atrás. É que agora estão sendo mais o quê? Enfatizada, porque as pessoas não estão conseguindo sair disso, não é mesmo, Michelle? Sim. O que você acha sobre isso? É que, na verdade, as pessoas não estão conseguindo sair porque eles colocam como sendo... porque, assim, é visto como um transtorno, tá? É transtorno narcisista. Mas, se a gente for ver o traço, todo mundo tem ele, né? Por quê? Porque, na verdade, nós somos umas pessoas também que a gente também é egoísta, só que a gente não olha para isso. A gente também é controlador. A gente também, muitas vezes, é possessivo. As coisas têm que ser do nosso jeito. Tá, mas agora é uma dificuldade aí que eu tenho em associar, né? Por exemplo, eu fui criada de uma maneira mais severa, então eu trago isso Da família. da família. Uhum. Como que eu consigo classificar se isso é um traço narcisista ou é um traço mesmo de que eu fui criada? Eu até anotei aqui que são 9 critérios para a gente saber se você tem o transtorno narcisista Meu ou não. Deus do céu. E aí, a gente vem no contexto que, tipo assim, pelo menos 5, Aham. tá? Desses traços. Eu vou até ler eles que eu não guardo não, tá? Sensação grandiosa da própria importância, né? Porque ele tem que se sentir importante em todos os momentos. Ah, tem um evento ali, então você me chama. Uhum. Porque eu tenho que ser convidado. Tem que Tá? aparecer. Isso. Preocupado com o sucesso, eu tenho que ter o sucesso. Se a outra pessoa tiver, ela não pertence a mim, tá? Só eu posso ter. Aham. Acredita ser especial e único, né? Que é o ego, Uhum. né? No Máximo. ápice. Uhum. Demanda admiração excessiva, porque ele tá sempre sendo admirado por todos, né? Por um não, por todos. Possui direitos especiais, que ele tá sempre, tipo assim, tem um show, nossa, mas eu tenho que estar lá no VIP. Sim. E eu tenho que ser convidada, eu não posso comprar também, não. Tem que fazer questão da minha presença. Lógico. Uhum. Explorador em relações interpessoais. Porque se você tem algo importante para mim, eu vou chegar em você e vou te explorar esse algo. Porque eu quero chegar onde você tá. Então, eu vou pegar o seu melhor e vou fazer com que eu entre na janelinha, entendeu? Entendi. Para eu me tornar essa pessoa. Uhum. E aí, tem outro que é o cárcere da empatia, né? Porque ele não vê os sentimentos do outro. Ele não quer saber do sentimento do outro, pouco me importa. E a gente não percebe, tá? Porque às vezes é de uma maneira muito velada que é feito isso. E existe algum tipo, assim, de narcisista onde que ele não tem os sentimentos, mas ele finge demonstrar que tem? Por exemplo, você está chorando. Eu não me importo com isso, mas eu vou fingir que eu me importo para que eu controle a situação a meu favor. O vulnerável. Uhum. Você quer falar? Pode falar. Sim, e também, pessoal, é o seguinte, em termos de energia, né, o narcisismo dentro de um relacionamento, ele cria um rapport. O que é o rapport? Ele se rebaixa à vibração daquela outra pessoa para criar o quê? Ligação com ela. Né? Entendi. Eles vibram na mesma frequência. E, vibrando na mesma frequência, depois ele começa a dominá-la aos pouquinhos, entendeu? Então, no início, ele vai ser... Tudo ele vai de bom. ter sentimento, ele vai trazer flores, ele vai te enaltecer. Abrir a porta do carro. Isso, até que criou-se o rapport. Criou o rapport, o que é o rapport? Né? A confiança. Criou o rapport, ele começa a podar. Sim. Ele começa a querer ser mais do que aquela pessoa e também, ao mesmo tempo, diminuir todos os atributos que aquela pessoa tem. Uhum. Tá?
É porque ela que tem que estar sempre superior, né? Com certeza. Aí a 8 é que ele é uma pessoa muito invejosa, tá? Demais da conta. E o 9 é comportamentos e atitudes arrogantes, né? Aí eu vou pegar o gancho do Juliano e vou falar um pouquinho dessa questão do relacionamento. O que eu acho importante? Porque nessa desvalorização, primeiro ele te enche de presentes realmente e faz todo esse processo. Mas depois ele você começa a falar para ele, nossa, eu fiz uma prova, por exemplo, eu tirei 10. Mas só 10? Uhum. Então é uma forma muito velada, você nem Sim. percebe que ele está fazendo isso. E ele vai desvalorizando você a cada dia. Tudo que você colocar para ele fala, mas só isso? Uhum. Aí você vai começando a olhar para você de uma forma que você vai colocando você para baixo. Se sentindo um lixo ali. Se Sim. sentindo culpada também. Também. Uhum. Aí vem a culpa total. Porque assim, nossa, que pessoa que eu sou. Ah, você não fez isso. Ele sempre joga. Aquilo que ele faz, ele joga em você. Ele transfere, a transferência que a gente fala. Então, ele transfere tudo para você. É porque é uma maneira de manipulação muito grande, né? Sim. Que ele tem a capacidade de fazer com que a situação reverta realmente, né? A favor dele, é lógico. Uhum. E geralmente esses traços são mais em homens ou mais em mulheres? Hoje tá meio a meio, viu? Não tá tendo Não. Tem mãe narcisistas, filhos, né? filhos. Casais. Tem também. Né? Uhum. No relacionamento que eu tive, você sabe um pouquinho, né, da minha história, foi mais ou menos isso. O início foi assim, até que legal e tudo. De repente, eu não podia mais usar biquíni ou maiô. Por quê? Eu teria que usar bermuda e camiseta. Porque senão eu não seria digna de ser mulher. Ou até mesmo, eu gosto de tatuagens, né? Acho bonito. Então, assim, tá bom. Pode fazer, né? Tudo certo, né? Quis refazer uma tatuagem minha que estava muito feia. E aí, todos os dias eu era chamada de madrugada para falar para mim que eu era carimbada pelo demônio. Que quem tem tatuagem é do demônio. Então, isso faz com que a mulher cada vez se sinta culpada, porque muitas vezes eu me culpei de ter algo que eu acho bonito, né? E mesmo assim eu tinha. Como que eu vou fazer? Como que eu vou retirar tudo isso de mim? Então, realmente, modifica o outro, né? Quer que o outro seja Sim. exatamente aquele, como que fala? Marionete. Aquela marionete. Só que não vai ser, né? Não, não vai. É difícil ser. Porque é como se a gente, tipo assim, ele idealiza uma pessoa e a gente não consegue entrar nesse eixo da idealização dele. Uhum. Entendeu? Porque ele exige muito. E porque tá na mente dele. Sim. Né? A idealização está na mente dele. Ele criou esse estereótipo, né? Então tá na mente dele. Então ele cria e ele quer moldar a pessoa como se a pessoa fosse um boneco de barro lá, e vai moldando essa pessoa conforme ele quer. Hoje ele quer assim, amanhã já não é mais assim, é assado. E com isso, né, há uma codependência emocional muito grande, porque a pessoa que está do outro lado quer estar sempre agradando. Sim. E ela vai conseguir? Não. Não vai conseguir. Por quê? Porque ele está sempre mudando. E nunca é o bastante, né? Porque a hora que a pessoa se transforma, se molda um pouquinho, se adapta a ele, ele muda. É isso? Né? Então, dentro da medicina chinesa, isso é um transtorno do Shen, da mente, né? Que é criado pela energia do coração, da compaixão, do amor, da alegria. Então, quando há um transtorno nessa energia, a mente já tem dificuldades de buscar o equilíbrio. Tá? Então, dentro da medicina chinesa, também mostra esse desequilíbrio do Shen em relação a isso. E aí eu vou trazer um pouquinho da questão que eu falo assim, por que o codependente emocional é a vítima do narcisista?
Porque a gente tem uma tendência a querer ajudar todo mundo. A gente quer ajudar todo mundo, a gente quer cuidar de todo mundo. E aí fica nesse processo. Que é o que a gente precisa rever. Será que realmente eu preciso ajudar todo mundo? Eu vim aqui só para isso? Ou a gente pode mudar esse comportamento? E principalmente ser aceito, né, Mi? Sim. Ser aceito. É uma necessidade muito grande de ser aceito na sociedade que nós somos inseridos, até mesmo a sociedade dentro de casa. Então, assim, para eu ser aceito dentro de casa, eu tenho que fazer X coisas. Como que é isso? E nós mulheres, né, temos essa facilidade maior de querer se moldar para o outro, né? Igual assim, existe pessoas que conversam comigo e tudo. O controle do marido, né, do esposo, tem que ser tão grande que na hora que aciona o portão para ela sair, o telefone dele apita. Na hora que o carro para em tal lugar, o telefone dele apita também. Então, assim, a pessoa até me arrepia, ó, porque, Dri, o que eu não sei, eu não consigo viver, eu não consigo respirar. Aí foi aonde, né, que eu tive essa conversa, né, com essa amiga, e eu falei, olha, quando eu estava assim, eu estava na igreja, tinha um frei tinha falecido, eu simplesmente cutuquei e falei, tá vendo aquele frei ali, tá vendo aquele corpo ali estendido? Exatamente assim que eu me sinto. Então, assim, infelizmente, a mulher, ela vai indo, até que as energias dela, ela não tem mais. Já são nulas, né? Uhum. E essa energia tão baixa, dessa forma, ela não consegue sair dessa dependência emocional. E é justamente nesse momento que nós precisamos de ajuda, tá? Porque não é um relacionamento saudável, né? Já é patológico. Pela descrição, já é patológico. A pessoa ter controle total sobre a outra, colocar um GPS, né, na outra, implantar um chip, é quase isso, né, pessoal? Então, assim, já é patológico. Mostra que a pessoa que faz isso, ela é totalmente desequilibrada, está realmente com a própria autoestima lá embaixo, né? Porque a pessoa, estando bem, ela faz a outra bem. Sim. Né? Com certeza, se a pessoa estiver com a autoestima legal, estiver em dia consigo mesmo, não tem isso. Autoconfiança, autoestima, autoconhecimento. Esse é o caminho. E questão dessa autoestima, eu falo que a gente também precisa tomar muito cuidado porque a gente precisa trabalhar, né? Numa terapia, trabalhar essa codependência emocional. Porque a gente precisa ter força. Isso veio de questões familiares, tá? Eu falo assim, a gente busca lá atrás, você vê que muitas questões a gente repete muita coisa. Sim. Então a gente precisa olhar isso e fazer diferente. E trazer essa autoestima mesmo e levar ela. Não excessiva, porque a autoestima elevada excessivamente causa o transtorno. É patológico também. As pessoas já nascem com esse transtorno? Me veio essa dúvida agora, ou não? Conforme ela vai vivendo na sociedade, vai aflorando? Então, segundo Freud, ele diz que as pessoas passam por esse transtorno. Algumas ficam e outras não. Por quê? Porque, na verdade, se ela passar por situações difíceis na vida, ali no contexto familiar, ela pode desenvolver sim. E aí, muitas vezes, o exagero também pode acontecer isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero esse copo aqui. Aí o pai não dá limite para a criança ali, naquele momento. Não, então toma o copo. Não, mas eu quero o outro também. Então toma isso. Então eu vou fazer o quê com a criança? Eu estou falando que ela pode tudo. Então os limites dessas questões, elas precisam respeito ali. Senão essa pessoa não vai sair desse movimento. Aí ela começa a persistir nisso. Sim, porque vai ser uma rotina para ela, né, diária, que tudo isso seja feita da vontade dela, né? Sim. E que se o outro não fizer, aí que causa o problema, né? Isso tudo dentro da
dos estudos das medicinas tradicionais é muito importante no processo de cura. Seja o que for, nós investigamos o que nós chamamos de Shen essencial, né? A mente que veio dos ancestrais, né? Das pessoas, dos familiares, né? E também do Qi essencial, essa energia, a energia do DNA das pessoas, dos antepassados. Porque pode haver famílias assim. E ser normal entre elas. Porque, através de crenças, religiosas ou não, pode haver isso. Também pode ser costume daquela família. Eu vejo muitas famílias onde as pessoas são assim. Tem desavenças por causa disso, porque é uma disputa imensa dentro da família. Tá? Isso foi criado onde? Já está lá atrás. Né? E hoje nós temos terapia como a constelação, onde nós podemos identificar e tratar com muita eficácia essas síndromes. Também com a terapia cognitiva comportamental. Porque, igual eu falo, às vezes a gente fala assim, mas, ok, o transtorno não tem cura. O que eles fazem? Aí eles não buscam. Eles já têm uma dificuldade de aceitação, porque eles são inseguros e imaturos. Como que eles vão buscar ajuda? E muitas vezes a gente vem trabalhando essas questões, gente, mas tem como sim. Porque se a gente muda comportamento, se a gente muda pensamento e atitude, por que a gente não pode mudar? Por que a gente não pode melhorar aquelas questões? Como o Juliano mesmo disse, tem as terapias alternativas. Por que não? O problema que eu vejo muito em relação a isso é que pessoas que têm esse traço, né, elas não conseguem identificar nelas que elas têm esse problema. E mesmo que as pessoas falem, médicos falem, amigos, família, quem goste delas, elas não conseguem aceitar porque o ego é tão elevado. Não, peraí, não sou eu que tenho o problema, é você. É você que precisa disso e daquilo outro, não é? Mas justamente por causa disso. Eu falo assim, o que eles colocaram que não tem cura? Sim. Aí na cabeça deles, tá, eles sabem que tem algo errado. Mas para que eu vou buscar ajuda? Só que se a gente não mostrar para eles que existe uma ajuda que pode estar ajudando eles ali, por que não? Porque assim, ó, a pessoa sabe que ela é controladora. Ela sabe que ela tem manipulação, porque isso aí é consciente, não é inconsciente. A pessoa sabe o que está fazendo. E ela sofre com isso. Com certeza. Ela também sofre. Aí ela vai ficar passando por isso até quando? Gente, o bate-papo tá muito bom aqui, mas logo, logo tem mais. Aguardem. Mas antes, recebi aqui uns salgadinhos da Cantina DK. São os melhores de Franca, gente. Vocês não têm noção a crocância desses salgados. Eu indico para vocês, tá? E também o lanche artesanal do Casa Burger. O melhor espaço de vida saudável de Franca. Aqui você encontra um ambiente aconchegante, shakes nutricionais, waffles, pavês, pizzas fit, coxinha fit, copo da felicidade. Também temos os melhores drinks para queimar gordura e dar energia e muito mais. Faça-nos uma visita e venha se deliciar conosco.
A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos.
Perfuração de fios sem seguro. Tatu fine line delicadas e traços finos. Fio sem hipoalergênico. Retirada de verruga. Agende seu horário e acompanha no Estamos de volta no Play com ela com esse assunto polêmico que está no momento. Narcisismo e suas energias. Estou com a Michele Costa e o Juliano Mahadeva. Mi, voltando um pouquinho, como nós trazemos a realidade, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha vivência, para que ajude um pouco mais as mulheres. Eu vivi uma situação bem difícil, onde que no meu relacionamento eu achava que sempre eu que estava errada e me culpava por isso. Então eu tive, né, um tratamento com o Frei, né, que me ajudou muito, me atendia toda semana. Não é um tratamento, né, era uma conversa ali. E nessa situação, muitas vezes eu me pegava e me perguntava para ele, mas eu estou errada mesmo? Parece que eu que estou sendo, eu me culpava. Eu achava que aquela situação toda em que eu vivia, aonde que eu não podia passar um batom, aonde que eu não podia passar um perfume, né? Vamos falar coisas básicas. Seria normal que quem estava errado era eu de querer passar o batom. Então, assim, o que ele me falou na época, falou, Dri, Deus, Jesus, né, o universo, o mundo, seja qual religião de cada um, né, ele quer que nós nos amamos e ele nos ama também. Então, não é normal viver assim, viver nessa tristeza, viver nisso de que você não vale nada, de que você tem que fazer com que tudo outro faça e quer que você seja, né? Trazendo um pouquinho dessa minha realidade, como fazer com que as pessoas, né, compreendam, e principalmente a mulher, né, não se culpar dessa maneira. Mas, na verdade, aí a gente entra do princípio que a gente tem que ter uma autoestima elevada. E acreditar na pessoa que você é. Porque, assim, o que eu trabalho na clínica? Justamente essa questão de fazer você acreditar quem você é nos seus potenciais. Porque quando você entende o que é seu e o que é do outro, isso não faz sentido nenhum para você. Porque ele pode tentar te invalidar, mas você consegue essa validação com você mesmo, mostrando que você é capaz. Então, a gente consegue fazer esse trabalho dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, você se sentiu o quê? A pior pessoa do mundo. Eu que estou errada de tudo. Sim. Né? E aí você foi procurar, olha para você ver como que a gente esse processo é bem interessante. A gente procura validação também, para mostrar que, tipo assim, nossa, eu estou errada mesmo. O tanto que a gente acredita nisso. Só que vamos entender o que é seu e o que é do outro. Que muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro falando assim, nossa, você está triste hoje. Não, não é você que está triste, sou eu. Mas eu não quero assumir aquilo que eu estou sentindo. Então, essa diferença é importante. E, Ju, trazendo isso, assim, para o lado de energia, né? O que essas pessoas que causam esse sofrimento na outra, né? O narcisista real, como que ele gera essa energia ruim? Então, ele gera uma energia dominadora, né? É uma necessidade muito grande de dominar o outro, né? Que o outro possa fazer tudo aquilo que eu quero, né? Então, ele cria diversas situações onde, igual você mesmo falou, a pessoa se torna vítima daquilo, ela se sente culpada por estar usando um short, porque está usando um biquíni, né?
E ele faz toda uma situação, ele faz todo um cenário, ele faz toda uma história para que isso aconteça. Do outro lado, a vítima também, ela não consegue impor limites, né, Mi? Sim. Ela não consegue se posicionar, porque nesse momento a autoestima dela já está baixa. Ele já conseguiu dominar. Tá? Então, tratando a autoestima, ela começa a delimitar limites. Opa, peraí, você faz parte da minha vida, você é minha vida, você faz parte da minha família, porém, até aqui. Até aqui você vai, daqui para frente sou eu. Porque tudo tem que ter um limite, né? Tudo tem que ser muito bem delimitado para que não haja abuso. Sim, o equilíbrio, né? Um equilíbrio. Porque, do contrário, é muito fácil adentrar a outra pessoa e vai dominando toda a energia dela, né? Vai minando a autoestima, principalmente. Minou a autoestima, abre-se um buraco na aura da pessoa. Abre-se um buraco na aura da pessoa. Ela não consegue voltar para si. Ela está à mercê de outra pessoa. Sim. Tá? Então, quando nós conseguimos, através das terapias, trazer essa autoestima para a pessoa, ela começa a empoderar. E não criar atrito, mas delimitar limites. Eu posso ir até aqui. Olha, você vai até aqui. Daqui para frente sou eu. Porque eu sou um ser individual também, autônomo. Tem quereres, né? Tem quereres, tem toda a liberdade que um ser humano tem que ter. Tá? Então, isso tem que ser muito bem pensado, estudado e, principalmente, pessoal, tem alguns indícios. Se você não se vê dessa forma, possui alguns indícios disso. O que são? Os amigos começam a afastar. Os parentes começam a não te chamar para as festas. Né? O próprio companheiro começa a ficar sozinho. Não te chama mais para conversar, não tem mais aquela conversa gostosa. Tá? Então, são alguns sintomas de que algo errado está acontecendo. Tá? Então, a partir desse momento, buscar uma ajuda profissional é de extrema importância. Tá? Não fica deixando para depois, isso é assim mesmo, vão tocando. Não, a vida é curta demais, é pequena demais para não ser vivida. Tá? É pequena demais e a sua vida é muito preciosa. Cada dia que passa, que você deixa para depois, né, procrastina a mudança, é um dia a menos na sua vida. É uma hora a menos, é um dia a menos, é um ano a menos. E, geralmente, quando é assim, são vários anos. Vários anos. Né? Não é coisa de um ano, não é coisa de 2. São, geralmente, até mesmo relações, casamentos que duram muitos anos são assim. Ainda bem que hoje, assim, né, tem a facilidade de fazer as terapias também online, né? Porque muitas das mulheres, até pessoas mesmo que eu conheço bem próximas, que, por exemplo, o marido fiscaliza como que tá o tambor do portão, para a hora que ele chegar, o tambor está daquela maneira. Se estiver um pouquinho torta, é porque quem que esteve aqui? Por que que você foi lá fora? Quem que veio? Quem que isso? Você teve que sair, você... É um cinto de castidade moderno. Mais ou menos, né? Isso. Então, assim, porque existem realmente pessoas aonde que, por exemplo, na minha situação, eu não conseguiria ir. Eu tive essa abertura com o Frei, vou conversar com o Frei, né? E o Frei me ajudou a colocar minha cabeça no lugar, a analisar realmente a situação de que aquilo não era vida. Não tinha como eu continuar naquela situação. E aonde que existem muitas mulheres, né, que passam por isso, aonde elas não têm o dinheiro para pagar a terapia. Por quê? Muitas ainda dependem do marido para tudo. Mas eles fazem, vou até puxar o gancho, eles fazem esse processo do dinheiro
como punição mesmo, porque a gente tem que viver refém deles, Dominância. entendeu? Você tem que ser refém dele. Então ele pega e gasta, por exemplo, às vezes você tem até ter o dinheiro. Ele gasta o seu e guarda o dele, tá? Por quê? Porque você precisa não ter o dinheiro para você depender Dele. Não, e outra coisa, né, pessoal? Vamos ser sinceros, né? Uma pizza com Coca-Cola à noite, ninguém reclama que é caro. Reclama. E aí? E a terapia é cara? Será que é mais caro do que uma pizza com Coca-Cola? Né? Então, são prioridades, né? É querer mudar, querer fazer, ter ação de mudar. Isso faz a diferença. Sim. E um contexto que eu vou puxar aqui, que eu achei interessante, vocês percebem que quando a gente entra num relacionamento, qual que é a tendência das mulheres? A gente abre mão de muito mais coisas do que os homens. Aí a gente vai abrindo mão, a gente vai abrindo mão. É onde muitas vezes a gente se perde também. Sim. Então a gente precisa pensar nisso. Uhum. Até que ponto eu vou abrir mão e não vou me respeitar, não vou ter os meus limites? Tem coisa que eu consigo, tem coisa que eu não consigo. Como que a gente vai olhar para isso? Então vamos trabalhar essas questões, Sim. que é importantíssimo. Mas lembrando, né, vou falar aqui como voto vencido, vou falar baixinho para vocês. Também acontece com as mulheres e com os homens também, né? Tá? Então, assim, tem homens que são abusados também. Tá bom? Como? Vai, já que você entrou nesse gancho, vai, Sim, explica. é a mesma coisa, pessoal. Acontece a mesma coisa, Acontece é a mesma verdade. coisa. Os Isso homens não tem- também. Não tem gênero, não. É mãe, Não tem né? gênero, Igual a não- gente estava falando. Não tem classe social. Não tem. Vai permeia todas as classes sociais e todos os gêneros. Porque tem mulheres que fazem esse mesmo movimento que os homens fazem, as mulheres também fazem. E as mães também, os filhos Com os também, filhos, aham. entendeu? Então é importante, assim, para as pessoas que se identificaram com algum, né, os itens que você disse lá, que está vendo, né, realmente, assim, esse nosso bate-papo, que consiga buscar, né, uma ajuda para tentar uma melhora, mesmo que é difícil, igual eu falei para vocês, né, a pessoa que tem esse transtorno, ela não consegue olhar para si mesmo, né, ela não consegue, não, eu que estou precisando de ajuda. Então, É sempre o outro, né? É você que é problema, é, É. você É. que é isso, é você que é aquilo. é importante olhar os sintomas, igual Sim. eu falei, né? Uhum. Como que está a sua relação com os outros, né? Você Uhum. está agregando ou está Afastando. Né? Uhum. E a gente também tem que tomar um cuidado, porque nós temos uma tendência a querer o pouco tá bom. Nossa, isso é terrível. Então O vamos mínimo, equilibrar né? essa... Não é nem o pouco, é o Isso. mínimo. As migalhas, né? Isso, Qualquer migalha tá ótimo. isso vem de crenças, né, pessoal? Sim. Vem de crenças e às vezes vem arrastando por gerações, né? Essa questão, ser humildezinho, o pouco com Deus tá bom, sabe? Não é bem assim, né? Isso é uma interpretação errada, entendeu? É claro que com fé, tudo que você tem tá bom, perfeito, mas não desta forma aceitar as coisas migalhas, né, de uma vida que é sua, né, e deixar que seja tomada, seja gerenciada por outra pessoa. É só prestar atenção, né? Tudo que é demais é ruim. Tudo que é pouco é ruim. Cadê o equilíbrio? Não precisa exagerar, só a gente manter o equilíbrio que a gente consegue. Mas é igual você disse, assim, né, no começo da nossa conversa aqui, que tem a princesa e o sapo, né? Na verdade, existem muitos príncipes que viram sapos, né? Sim. E aí, aonde que depois que a pessoa vai conhecendo, né, vendo, analisando, por isso que a mulher ela tem que prestar muita atenção, né, nessas classificações, nas características, o que eu aceito, o que eu não aceito. Porque o que acontece?
pode gerar até problemas mais sérios, né? Agressões físicas. Sim. Porque as verbais já existem Uhum. dentro de um relacionamento narcisista, né? Aí o problema é muito maior quando os filhos vivenciam isso, a família toda vivencia isso, e na hora que vê, já aconteceu a tragédia. Isso acontece porque, assim, quando a pessoa vai pensar em separação, a tendência deles é não aceitação. Então, ele até faz o processo da separação, mas depois ele continua perseguindo aquela pessoa. E vai ser assim, porque ele não aceita perder. É por isso. É um tema muito importante, essa questão, porque com certeza deve ter muito das pessoas que nós estamos falando aqui, estão nos assistindo nesse momento, que não sabe sair de uma relação, porque é ameaçada, realmente, né, Sim. Michele? É ameaçada. Ou não tem forças de lutar, ou não sabe dos seus direitos, entendeu? Então, assim, o parceiro fala uma coisa lá e ela toma aquilo como verdade. Então, pessoal, antes de tudo, antes de formar qualquer opinião, procure um profissional capacitado. Tá? Ele vai te ajudar. Não vai resolver por você, mas vai ajudar. Sim. Não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha de expor o que tá passando, o que passa até mesmo na hora do namoro e tudo. Não tenha vergonha. E é assim, né? Ah, vai melhorar. Não vai. Vai melhorar, né? Durante muito tempo em minha vida, eu achei que ia melhorar. Então, assim, infelizmente, hoje, parece que deu uma piorada nisso, não deu, não. É porque aí entra na questão que a gente veio aqui para resolver, né? A questão do ego, né? Todo mundo está preocupado com si mesmo. A gente só está No egoísmo, esquecendo né? que existe mais pessoas em volta, né? E outra coisa também que eu vejo, que hoje é mais divulgado também através das redes sociais, porque antigamente as pessoas tinham a crença de, não, casou, tem que ficar pro resto da vida. Tá sofrendo, tá ali, né, penando com a pessoa e tá junto. Né? Isso não quer dizer que tá feliz, tá casado 100 anos, não quer dizer que tá feliz, tá? Então ficava num relacionamento falido vários e vários anos, tá? Hoje, as pessoas já estão, pelo menos, falando, né, Mi? Falando, buscando Sim. algo. Uhum. Estão tocando no assunto que é polêmico, porque vai contra as crenças, né? Principalmente religiosas, que são profundas, né? Estão marcadas dentro da hereditariedade das pessoas, né? Então, são crenças profundas, fundadas ali. Então, hoje nós temos mais pessoas que têm coragem de falar a respeito. Às vezes, não conseguiu buscar uma saída, mas que falam. Sim. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui comigo, a mim e você, Ju, que aceitou com todo o coração. Gostaria que vocês dessem, né, uma dica, né, para as pessoas. O que vocês falam para as mulheres, assim, nesse sentido mesmo, que está passando por essa dificuldade? Bom, eu falo para as pessoas pedirem ajuda, porque assim, ó, quando a gente trabalha a codependência emocional, né, e separa o que é seu, o que é do outro, se torna muito mais fácil da gente resolver as situações. Gente, não tenha medo. Procure ajuda. Os profissionais vão ajudar vocês. Estamos aqui, ó, de portas abertas para todo mundo. E a minha dica é o seguinte: antes que tudo se torne patológico e pode se formar uma doença, né? Porque mais de 90% das doenças são de raiz emocional, tá? Antes que se torne uma doença, procure ajuda, tá? Nós estudamos para isso, nós estamos aqui abertos para isso, para você procurar ajuda e com certeza você vai ter mais, não sei se mais dias de vida, mas com certeza mais qualidade nos seus dias e mais vida nos seus dias, tá bom? Ficamos por aqui.
Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo também, nos assistindo. Gostaria que vocês deixassem aí o seu like, colocassem nos comentários o que vocês querem também para os próximos episódios, né? Serão muito bem-vindas as opiniões de vocês. Muito obrigada mesmo. Você está com a Adriana Campanaro no Play com Ela.